Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para o nono ano. Na aula de hoje, iremos tratar o tema coerência e coesão na articulação do discurso. Muito bem! Quais são os objetivos da nossa aula? Revisar os conhecimentos sobre coesão e coerência, especialmente vamos abordar a coesão referencial, que é muito importante, desenvolver um pensamento crítico e dessa forma melhorar a nossa escrita. Ao final da aula, iremos realizar exercícios de fixação do tema. Vocês receberam uma folha com o passo a passo da explicação da aula de hoje, um material de apoio. Portanto, sigam a explicação acompanhando o passo a passo da nossa aula, ok? Então vamos lá. No primeiro passo da nossa aula, antes de mais nada, nós temos que lembrar o que é texto e o que é uma tipologia textual. Por quê? Porque quando nós tratamos de coesão e coerência, nós estamos falando diretamente do discurso escrito e também falado. E a coesão e a coerência é muito importante na produção, na articulação do discurso. Muito bem, então vamos lá. O que é texto? Ah, prof, texto é tudo aquilo que nós escrevemos. Também, texto é o que nós escrevemos, você tem razão. Mas vamos definir isso de uma forma bem bacaninha? Olha só, texto é uma manifestação da linguagem. É uma mensagem usada para transmitir informação de um autor, no caso eu, para um leitor, no caso vocês. Ou podemos dizer que o texto é uma manifestação da linguagem. É tudo aquilo que pode ser dito por um emissor, no caso eu, para o meu receptor, no caso vocês. E o texto ele tem que ter um sentido completo, a mensagem ela tem que ser clara para o meu ouvinte ou para o meu leitor. Muito bem. Texto, então, é a manifestação da linguagem. Dentro do texto existe uma classificação. Nós temos a tipologia textual. O que é uma tipologia textual? É a forma como o texto se apresenta, como ele é classificado. E o texto, nós já estudamos, ele pode ser classificado em 5 tipos básicos. Olha só, narrativo, descritivo, dissertativo, texto expositivo, texto injuntivo. Então, esses são os tipos de texto. Dentro dos tipos de texto, nós temos uma outra parte que nós chamamos de gênero textual. Olha só, dentro da tipologia de texto injuntivo, nós temos, por exemplo, o texto receita culinária, o gênero textual receita culinária. Nesse texto eu ensino ou instruo alguém sobre como fazer um bolo, por exemplo, de chocolate. Então, cada tipologia textual tem um gênero específico. Muito bem, agora que nós lembramos o que é texto e o que é tipologia textual, por que a coesão e a coerência são tão importantes? Veja, para um texto ele ser eficaz na transmissão da sua mensagem, ele tem que fazer sentido. E esse sentido se dá através da maneira como eu exponho as minhas ideias e através da forma como eu aplico corretamente a forma da língua, a sua gramática. Por isso que a coesão e a coerência, elas andam sempre juntinhas. Mas vamos definir agora o que é coesão e o que é coerência. Vamos lá, segundo passo. O que é coesão e o que é coerência? Primeiro, a coesão faz referência aos mecanismos de ligação entre os elementos do texto. A coesão faz parte do que nós chamamos de morfologia. Morfologia tem a ver com a forma como a língua se apresenta. Entra dentro desse campo a gramática. Então, quando eu falo uma frase, como já aconteceu de eu escutar, professora, olhem aí na folhinha de vocês o exemplo de coesão. Professora, nós se atrasemos porque caiu uma baita chuva antes de viermos para a aula. Observem, o que está estranho nessa oração? Professora, nós se atrasemos? Podemos falar isso? Podemos, mas será que gramaticalmente está correto? Olha lá. Porque caiu uma baita chuva antes de viermos. Podemos falar viermos para a aula? Não fica estranho? Qual seria a forma mais adequada de falarmos essa oração? E se nós falássemos assim, professora, nós nos atrasamos porque caiu uma baita chuva antes de virmos para a aula? Veja, aqui nós tínhamos um problema de coesão, porque a forma da língua, a gramática não estava sendo bem aplicada.
Nós se atrasemos, essa partículazinha aqui, o se, não está combinando com o verbo. E o verbo também está conjugado da forma errada. Não é nós se atrasemos, é nós nos atrasamos. E antes de virmos para a aula, não é viermos. Então aqui nós tínhamos um problema de coesão, porque envolveu o quê? Aspectos da forma da língua, da gramática. Muito bem. A coesão, então, diz respeito à ligação ou à relação entre os elementos gramaticais no nosso texto. Aqui eu dei um exemplozinho para vocês de coesão, para que vocês entendam que coesão diz respeito à forma. Forma está relacionada com a gramática, com a maneira como nós colocamos os conectores, os verbos, os pronomes, ok? Vamos para a coerência. Terceiro tópico, coerência. O que é coerência? Bem, coerência é um elemento que torna o texto lógico. É a forma como eu coloco as ideias e elas se manifestam para o meu leitor de forma clara, lógica, sem confusão. Então, é a parte onde eu escrevo e a minha ideia não possui contradições. A minha ideia é clara para o meu leitor, no ponto de vista das ideias e também aqui no ponto de vista gramatical. Por isso que a coesão e a coerência andam juntas. Olha só, um exemplo de coerência. Exemplo, sigam aí abaixo da explicação definição de coerência. Exemplo, devemos nos esquecer da importância das universidades para o desenvolvimento das pesquisas científicas e tecnológicas. O que nós temos de diferente nesta oração? Sério? Nós devemos nos esquecer da importância das universidades para o desenvolvimento das pesquisas científicas e tecnológicas? Não, né? Aqui nós devemos nos lembrar, ou não podemos, ou não devemos nos esquecer. Então aqui tinha um problema na ideia. A ideia estava contraditória. Veja, dentro da coerência textual, existem 3 princípios básicos que nós temos que nos fixar. O princípio da não contradição, que foi o que estava acontecendo nesse exemplo aqui, a ideia estava contraditória. A universidade ela é muito importante para a ciência, para as pesquisas. Então aqui nós tínhamos um problema de contradição. Outro problema que pode aparecer é o princípio da não tautologia. Tautologia, um nome bem diferente, mas o que significa? Sabe quando a pessoa fica repetindo coisas que não agregam nada de valor ao texto? A chamada enchendo linguiça ou dando voltas e não chega a lugar nenhum. Isso também é um equívoco que o escritor pode cometer na hora de produzir o seu texto. E isso cai na incoerência. Outro, o princípio da relevância. Qual é esse princípio? Fugir do tema. Se o teu texto está falando sobre o assunto, o tema do texto, racismo, o que tem a ver a Covid-19? Então você não pode fugir do assunto. Então são os 3 princípios básicos da coerência textual. Não contradizer-se, não ficar repetindo e não fugir do assunto. São 3 pilares fundamentais para que o seu texto seja coerente. Veja, a coesão então diz respeito sempre à forma. A coerência diz respeito à aplicação das ideias. Os 2 caminham juntinhos para que o nosso texto seja muito bem escrito e para que o nosso leitor ou o nosso ouvinte entenda perfeitamente as nossas ideias. O nosso texto tem que transmitir informações assertivas. As informações assertivas, elas somente aparecem quando nós aplicamos corretamente a ortografia aliado com a nossa ideia bem estruturada. Muito bem, vamos fazer o primeiro exercício? Exercício 1. Observe esse anúncio. Onde está a incoerência? Tem um cartaz e está escrito assim: aberto todos os dias, descanso semanal, terça-feira. Onde está a incoerência? Muito bem. Se está aberto todos os dias, então por que está escrito que existe descanso todas as terças-feiras? Então, teria que ser revisado esse texto. Como que ele poderia ser escrito?
aberto 6 dias por semana, exceto as terças-feiras, enfim. O autor tem que revisar essa ideia, senão fica incoerente. Vamos para o exemplo 2? Nós temos aqui um texto que diz o seguinte: seu nome define o seu destino. Será? Nesse texto que vocês acabaram de ler, dei aí uns minutinhos para vocês realizarem essa leitura, está escrito assim no enunciado: há um problema de pronome. Então você tem que identificar o erro de coesão referencial. Esse erro de coesão referencial diz respeito à gramática, e especificamente à colocação do pronome. O que isso tem a ver? Muitas vezes eu digo: Antônio é um excelente vizinho. Ele é meu amigo. Veja, quem é o sujeito? O Antônio. Qual que foi o elemento que eu usei para não repetir o nome do Antônio? Eu usei o pronome ele. Então aqui existe um elemento que faz referência ao sujeito. Então, muitas vezes nós usamos esses recursos como os pronomes para evitar o quê? Erros de coesão ou erros ortográficos ou repetições, como nós vimos ali os 3 tópicos que são fundamentais na coerência. Nós temos a coesão, que se divide em coesão referencial, e nós temos a coesão sequencial. A coesão referencial é quando um elemento faz menção a outro. A sequencial é a relação entre as partes do enunciado durante o processo do encadeamento das ideias. Então, pessoal, terminem de fazer os exercícios que estão sendo propostos e nos vemos na nossa próxima aula e fico à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Muito obrigada pelo seu entusiasmo.